Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num livro bem intenso, O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mai Chavda. Vamos tentar entender como essas práticas são vistas como verdadeiras chaves para liberar um poder surpreendente. E o fio condutor de tudo isso vai ser uma história real. Uma história bem comovente que está no coração do livro. Para começar, a nossa jornada nos leva para o Texas, para dentro de um hospital para crianças com deficiências mentais muito severas. O autor descreve esse lugar com essas palavras aí. Para ele, não era só um trabalho, sabe? Era o que ele chamava de seu deserto, um lugar de muito sofrimento que o fez encarar de frente os limites do cuidado humano. E bem no centro desse cenário todo, a gente encontra o Steve, um garoto de 16 anos. A condição dele era, sim, desesperadora. Ele se feria o tempo todo, de forma constante, e nenhuma terapia moderna parecia ter qualquer efeito. Imagina, tentaram de tudo, até tratamentos de choque elétrico que, na verdade, só pioraram a situação. O autor chega a dizer que o rosto dele parecia uma pele seca de jacaré, de tantos ferimentos. É uma imagem muito forte. Então, a gente tem um quadro onde a medicina e a psicologia simplesmente não funcionavam mais. Parecia um beco sem saída. E foi nesse momento que o autor fez a pergunta que iria mudar tudo. Ele perguntou diretamente para Deus: qual é a resposta para o Steve? E é a busca por essa resposta que vai guiar a gente a partir de agora. E a resposta que veio para essa pergunta sobre o Steve, bom, ela não estava em nenhum manual de psicologia, nem em algum tratamento novo. Ela veio de um lugar totalmente inesperado, apontando para uma solução espiritual, a oração e o jejum. Foi exatamente esta frase que o autor conta que ouviu em seu espírito. E o mais curioso é que, mesmo com toda a sua formação em teologia, ele não reconheceu a frase de cara. Mas a direção era clara. Um problema daquela magnitude exigia uma intervenção espiritual na mesma altura. Tá, mas o que é exatamente o jejum segundo o que o livro nos apresenta? Olha, não é só a ideia de ficar sem comer, não. É visto como uma disciplina espiritual, uma forma de se humilhar, de focar em Deus e, com isso, liberar um poder que, de outra forma, ficaria inacessível. E o que eu acho mais impressionante é que o próprio Chavda admite que ele não era nenhum especialista no assunto. Ele fala abertamente: eu não sabia como jejuar. Mesmo assim, tocado pela situação do Steve, ele se comprometeu a fazer um jejum de 14 dias. Foi um ato de pura obediência e, ao mesmo tempo, de desespero, que, segundo o livro, foi o que abriu o caminho para o milagre. Certo, a história do Steve nos mostra o porquê de jejuar. Mas como isso funciona na prática? O livro explica que o jejum é uma disciplina espiritual que se aprende e se desenvolve com o tempo. Não é algo para ser feito de qualquer jeito, de forma imprudente. E essa linha do tempo aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Mostra como o próprio autor foi desenvolvendo essa prática. Ele não acordou um dia e começou um jejum de 40 dias. De jeito nenhum. Foi um processo, sabe? Um crescimento ao longo dos anos. Ele começou com jejuns de um único dia e foi progredindo à medida que se sentia mais guiado e preparado para isso. O livro também deixa bem claro que não existe um único jeito de jejuar. Aqui a gente vê 3 tipos principais. Tem o jejum completo, que é o mais extremo, sem comida e sem água, por isso é bem curto. Tem o normal, que é sem comida, mas com água. E tem o conhecido jejum de Daniel, que é mais sobre se abster de certos alimentos, como carne e vinho, focando mais em vegetais, o que torna a prática um pouco mais acessível. Bom, já vimos a história, os tipos de jejum, mas e aí qual é o resultado prático disso? O livro nos direciona para o capítulo 58 de Isaías, lá na Bíblia, para revelar os benefícios que essa disciplina pode desbloquear. E a resposta é bem impactante. De acordo com o autor, esse capítulo de Isaías lista nada menos que 12 benefícios diretos bem específicos para quem pratica o tipo de jejum que, segundo o texto, agrada a Deus. Pensa só, 12 promessas distintas. E esses benefícios são surpreendentemente concretos, não é nada abstrato. A promessa, segundo a interpretação do livro, inclui cura e integridade, que era exatamente o que o Steve precisava, certo? Também fala de orações respondidas, direção contínua para a vida, força renovada e a restauração completa de áreas que estão quebradas. É quase como um roteiro para o milagre. Mas o poder do jejum não se limita ao indivíduo, não. O livro dá uma ênfase enorme no que pode acontecer quando as pessoas se unem nesse mesmo propósito. Ele explora o que chama de poder da união. E essa comparação aqui é, para mim, uma das mais fortes da obra toda.
Se a oração de uma pessoa já é vista como uma arma poderosa, a oração e o jejum feitos em grupo são descritos como uma bomba nuclear espiritual. A ideia é que o poder não apenas se soma, ele se multiplica de forma exponencial, a ponto de ser capaz, segundo o autor, de impactar não só indivíduos, mas cidades e até nações inteiras. E é com essa reflexão que a gente encerra. Uma pergunta que o próprio livro inspira. Se o poder da união em oração e jejum é realmente tão grande assim, que tipo de barreiras ou fortalezas, como a obra chama, poderiam ser de fato quebradas se muitas pessoas se unissem com esse mesmo propósito? Fica aí o pensamento.